Ok. Então, muito bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos recebendo mais uma vez nossa irmã Solange Dias, palestrante da casa, nossa companheira, que vai falar sobre os bons espíritas. Que bom. E vamos então fazer uma leitura de harmonização para o nosso início, né? De bate-papo aqui. Do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição de número 24, o tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Está registrado em Tiago, no capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitórias dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Então, pedir a Rosa que possa fazer a prece de reinício dos trabalhos. Deus Pai de infinita misericórdia, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma manhã de domingo, preparados para ouvir, para aprender com os ensinamentos que serão a nós transmitidos. Pedimos, Mestre, ilumina nossa irmã Solange e também que o seu mentor possa intuí-la das melhores energias para que ela cumpra com êxito a tarefa que tu confiastes a ela, Pai. Que os ensinamentos a nós transmitidos possam se propagar por outros irmãos e assim mais trabalhadores da tua seara, Jesus, possam estar com as mangas arregaçadas para o trabalho. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Que assim Graças seja. a Deus. Bem-vinda, Sol, é contigo. Obrigada. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, como sempre, juntos, juntinhos, apesar de ainda esteja por meio da internet, mas é muito gostoso poder estar aqui junto. É muito gostoso poder estudar e fazer alguma reflexão
que nos torne melhores, né? Esse estudo de hoje, ele foi pensado assim para nós, foi pensado com muito carinho para nós espíritas, porque o que é ser espírita, não é? É, o que nós acreditamos que seja ser espírita? Será que será que é frequentar a reunião mediúnica? Será que é assistir palestras, tomar passe? Será que é participar dos estudos? O que é mesmo ser espírita? O que é ser um bom espírita? E aí, no capítulo 17, né, quando Kardec traz a questão das virtudes do homem de bem, ele reserva lá um item para falar sobre os bons espíritas. E são esses bons espíritas que nós queremos ser, né? E aí, assim, a ideia é trazer alguns aspectos, alguns pontos, para que a gente possa refletir o que isso, né, representa na nossa vida, não é? Porque se a gente simplesmente vai fazendo as coisas, se a gente vai, como se diz, atendendo às demandas do nosso dia a dia, então a gente tem lá os compromissos na casa espírita, a gente participa de tudo, a gente vai às palestras, mas será que estamos vivendo como verdadeiros espíritas? Essa é a reflexão do dia de hoje. Eu espero, sinceramente, poder trazer essas ideias com bastante serenidade, para que a gente possa refletir de alguma forma, tocar nossos corações, para que a gente se torne cada vez melhores, para que a gente consiga, não é, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, colocar em prática a vivência, não é, do Evangelho de Jesus. Então, lá no item 4, lá do capítulo Sede Perfeitos, da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que os bons espíritos são também os verdadeiros cristãos, né? Então, mas o que caracterizaria uma pessoa como tal? Vejam bem a afirmação de Kardec, porque Kardec era um mestre, não é? Kardec tinha um conhecimento pedagógico que só ele mesmo era capaz de nos trazer ensinos tão profundos de uma forma tão clara e tão objetiva. Então, ele afirma que bons espíritas também são verdadeiros cristãos. São todos os espíritas que são os verdadeiros cristãos? Não. Então, quem são? O que caracterizaria essa qualidade, não é, do espírita de ser um verdadeiro cristão? Então, Kardec ele explica que o espiritismo, vejam bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Então, não é o espiritismo pura e simplesmente, não é conhecer o espiritismo por alto, não é conhecer os livros espíritas, mas é compreender o espiritismo e, sobretudo, sentir o espiritismo. Então, o espiritismo bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, transforma um espírita em um homem de bem. Olha só o caminho que a gente vai fazer. Primeiro, ele fala sobre as virtudes, as características do homem de bem, e quando ele vai falar sobre os bons espíritas, ele afirma que o bom espírita é o verdadeiro cristão e é também o homem de bem. E aí, porque ele diz que o bom espírita vai ter também todas aquelas características que são enunciadas lá no item 3 do capítulo 17. Que essas qualidades, elas caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro. Por quê? Porque conduz as pessoas, ou melhor, essas virtudes, elas conduzem as pessoas a uma moral que é a mesma moral do Cristo. Então, aquelas virtudes que estão reunidas
lá no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, são as virtudes do homem de bem, que são as virtudes da moral cristã, não é? E quando nós, espíritas, vivenciamos essas virtudes, com humildade, claro, que a principal virtude para que a gente possa, né, ter todas as outras é a humildade, com modéstia, então, que depois até tem uma explicação na instrução dos espíritos a respeito da vivência dessas virtudes, né, que é justamente falando sobre a humildade. Então, é por isso que o Kardec faz essa afirmação. Então, a gente precisa fazer essa associação. A gente pode dizer, mas eu sou assim. Então, só que a gente precisa ir lá, né, no item 3 do capítulo 17, para saber quais são essas virtudes, quais são o que Kardec fala sobre o homem de bem. E se a gente pegar essas virtudes, a gente vai ver que ela é uma compilação de todas as virtudes que estão espalhadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Elas estão ali, todas elas. E a gente precisa, como bom espírita, perceber isso, né? E aí, Kardec diz que o Espiritismo ele não cria uma nova moral, né? Porque o fato da gente vivenciar o Espiritismo, na verdade, a gente busca, através do Espiritismo, vivenciar o Evangelho de Jesus, vivenciar a moral cristã. Porque Kardec traz tudo isso muito claro, não é? Ele compila no Evangelho toda a parte moral do Evangelho de Jesus e nos esclarece, não só através de textos dele próprio, como também por instruções dos espíritos, que têm ali espíritos de alto grau de conhecimento, de maturidade espiritual, enfim. Então, ele diz que o Espiritismo não cria uma nova moral, mas ele facilita ao homem a compreensão e a prática moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Contudo, não significa que todos os espíritas sejam como ele descreveu, pois entre a teoria e a prática há um caminho a ser percorrido. E a ideia é preencher esse caminho a ser percorrido de esclarecimentos para que a gente possa refletir, não é? Então, Kardec diz que muitos que se consideram espíritas, eles sentem enorme atração pela doutrina. Eles veem na sua base o fim dos problemas, a solução para as suas dores, a cura dos problemas psíquicos, enfim. Eles pensam ter encontrado a fonte dos milagres. Eu acho que todos nós conhecemos, de alguma forma, algum espírita que se diz espírita, mas que busca ali a solução para os seus problemas de cunho material. Não é? Pessoas que querem um bom trabalho, que querem enriquecer, ou que querem curar enfermidades, ou que querem curar suas dores. Muitas pessoas até chegam no Espiritismo, e essa é a porta de entrada, né, para muitos que chegam no Espiritismo, aqueles que vão pela dor. Claro que é válido chegar dessa forma, só que a gente não pode ficar parado na porta, não é? É preciso a gente avançar, em vez de ficar aguardando que a espiritualidade vai resolver, vai solucionar todas as nossas questões, vai nos esclarecer sem que a gente precise fazer nenhum esforço, né? Pelo contrário, o esforço ele tem que ser muito grande. Então, muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, que demonstram a realidade do mundo espiritual, né? Porque o espiritismo ele tem essa distinção, né? Essa característica, porque ele nos traz notícias do plano espiritual, não é? Ele nos comunica, nos faz comunicar com o plano espiritual, de modo que a gente possa perceber, muitas vezes, coisas que de outra forma não seria possível, né? Então, muitos desses que acreditam nos fatos das manifestações, ou seja, acreditam no plano espiritual, acreditam que há comunicação entre os dois planos,
não é? Que demonstram a realidade do mundo espiritual, suas leis, seus relacionamentos com o encarnado, não apreendem o seu alcance moral ou não os aplicam a si mesmos. Ou seja, acreditam, não é? Acreditam, mas não conseguem perceber a mensagem de cunho moral que há entre o plano espiritual e o plano físico, não é? Essa mensagem que vem para nos modificar, para que a gente perceba, não é? A existência da alma, e uma alma que ultrapassa essa existência física, né, na matéria, e que a nossa alma é imortal e que ela antecede, precede ao corpo físico, e ultrapassa o corpo físico, e que a gente está num constante aprendizado. Então, muitos são espíritas, se dizem espíritas, mas não conseguem perceber a razão pela qual a gente tem acesso a esse conhecimento, né? Que é justamente a gente procurar essa melhora, esse progresso, essa caminhada evolutiva, essa caminhada de progresso mesmo nas nossas vidas. E outros, apesar mesmo de compreenderem, elas não praticam, não colocam em prática no dia a dia. Porque ser espírita não é apenas ser espírita quando a gente está dentro de uma casa espírita, quando a gente está participando de uma reunião espírita. Ser espírita é ser espírita o tempo todo, é ser espírita longe de todos, quando a gente está sozinha, vigiando nossos pensamentos, corrigindo nossos sentimentos, buscando colocar os nossos interesses pessoais em segundo plano para poder fazer o bem. Então, Allan Kardec afirma que isso acontece não por falta de precisão da doutrina, não. Ela não contém alegorias, ela não contém símbolos que possam dar margem a falsas interpretações. A doutrina, ela é muito clara, ela é objetiva, e ela se dirige primeiro à inteligência, para depois atingir os sentimentos, as emoções e o coração. E para entender a doutrina, não há necessidade de grande inteligência e conhecimentos teóricos profundos, pois vê-se sim que homens de notória inteligência e capacidade muitas vezes não a compreendem, não conseguem compreender, ao passo que crianças, jovens, adolescentes e até pessoas de pouca instrução percebem, apreendem seus princípios com mais facilidade. Então, isso demonstra que a questão ela não está exatamente na dificuldade para compreender a doutrina, mas numa dificuldade que nós temos de ultrapassar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso olhar primeiro para nós, para que a gente possa compreender. E é justamente o orgulho e o egoísmo, como Kardec afirma o tempo todo, é que nos impede, muitas vezes, de progredir, ou na maior parte das vezes, de progredir. Não é a compreensão. Então, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Por quê? Porque a gente pensa assim, ora, se eu consigo compreender com a razão, por que eu não consigo me modificar? É porque existe dentro de mim algo que me impede de enxergar com os olhos da alma. E é justamente a minha dificuldade. E o Espiritismo ele vem para nos modificar nesse sentido. A gente precisa estar pronto para fazer um esforço todo o tempo. Então, Kardec conclui que essas pessoas elas aceitam a manifestação dos espíritos, que são a parte material da ciência, exigindo apenas olhos para serem observados, né? Mas não compreendem as suas consequências intelectuais e morais, que é a parte essencial da ciência. Para elas, para essas pessoas que se dizem espíritas, né, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, é uma série de fatos mais ou menos curiosos. São os espíritas experimentadores que Kardec define no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método,
está lá no item 28. Eu até recomendo fortemente a leitura para nós espíritas, ou a releitura para quem já leu, não é? Ou a reflexão para quem já leu, e é sempre bom a gente ler de novo, porque muitas vezes a gente não compreende, e muitas vezes a gente até não se permite pensar ou refletir, enfim, é para todos nós isso aí, né? O livro dos médiuns é para nós, né? Não é para convencer ninguém, é para nós. Então, esses espíritas, eles não têm ainda, olha que interessante que Kardec fala, ele não tem ainda o grau de sensibilidade a que Kardec denominou maturidade do senso moral. Então, assim, o que a gente precisa perceber, não é? Que não é a questão da intelectualidade que vai trazer essas modificações que o Espiritismo deve trazer para nós. Não é. O que vai trazer isso, o que vai nos permitir essa compreensão é o que Kardec denominou maturidade do senso moral, que é um grau de sensibilidade. Ele explica que a maturidade do senso moral independe da idade e do grau de instrução atual, porque hoje nós sabemos que, se nós somos espíritos imortais, já passamos por várias existências e já tivemos graus de instrução múltiplos, né? Então, no grau de instrução atual, independe a maturidade do senso moral, independe do nosso grau de instrução atual. Por quê? Porque ele é resultante do grau de evolução alcançado pelo espírito em desenvolvimento. Então, isso tem muito mais a ver com o nosso progresso evolutivo, com a nossa caminhada evolutiva, do que propriamente com o conhecimento que nós temos hoje, né? Então, sendo essa uma das conquistas feitas pelo espírito imortal, né? Quem ainda não possui maturidade do senso moral está desenvolvendo dentro do processo evolutivo no qual está inserido. É interessante a gente saber isso, por quê? Porque nós sabemos, claro, grosso modo, que estamos cada um num ponto da caminhada evolutiva, né? O nosso progresso, ele, apesar de, por estarmos encarnados numa mesma época, num mesmo local, e muitas vezes no mesmo grupo, né, vivenciando experiências comuns, nós estamos mais ou menos no mesmo nível, né, evolutivo da nossa escalada, né, da nossa caminhada evolutiva. Nós estamos mais ou menos. Então, muitas vezes nós percebemos uma coisa e não percebemos outra. É natural, é natural. E justamente estamos vivenciando essa experiência dessa caminhada juntos, não é? E isso nos permite, com certeza, aprendermos uns com os outros, né? Por isso nós vivemos em grupo, nós vivemos em sociedade. Então, quem ainda não possui está desenvolvendo, né? Então, estamos, na verdade, todos desenvolvendo essa maturidade do senso moral, essa sensibilidade que nos faz aprender. E como é que nós vamos adquirir isso, né? É estudando muito e também se examinando, né? Se autoavaliando, fazendo esse mergulho dentro de nós para que a gente possa identificar em nós mesmos as nossas dificuldades. E nós podemos ver isso no nosso dia a dia, não é? Nas várias situações pelas quais passamos e devemos nos perguntar, né? Onde eu estou nessa situação? O que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo isso? Isso é muito importante para a gente se conhecer. Mas também, né, a grande dificuldade, como eu falei, está dentro de nós mesmos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, e também no nosso materialismo, né? Porque o materialismo é o grande obstáculo para o espiritualismo, né? Para a espiritualidade, para que a gente viva
às coisas do espírito. Então, pessoas há nas quais o apego às coisas materiais é muito forte, impede a visão do infinito. Então, assim, eu sou tão materialista que eu não consigo ver, eu não consigo me ver depois da morte do corpo físico. Eu estou aqui, eu sou apegada a esse mundo que eu vivo, a essas coisas que eu vivo, eu não consigo me desapegar disso, né? Então, essas pessoas, elas podem aceitar as manifestações espíritas, mas elas se sentem tão confortáveis, tão bem naquelas sensações e nos prazeres materiais, que elas não se interessam por nada que possa alterar o seu viver atual. Eu faço aqui uma observação, porque, muito embora a gente esteja falando de pessoas que tenham apego às coisas materiais muito forte, é possível que nós, eu, vocês, que a gente tenha algum apego às coisas materiais, né? Pode não ser muito forte. E esse algum apego também pode, de certa forma, e eu acho que com certeza, atrapalhar a nossa caminhada, atrapalhar a nossa vivência do Evangelho, né? Como ele deve ser. Então, alguns chegam a participar de grupos mediúnicos, considerando-se espírita por isso, mas interessados no fenômeno e não na filosofia e na moral. Então, segundo Kardec, esses são os espíritas imperfeitos. Isso está lá no livro dos médiuns mesmo, naquele item 28, que param no caminho ou se afastam dos companheiros por não quererem trabalhar na sua transformação moral ou por procurarem pessoas que pensam como eles, que têm as mesmas fraquezas ou prevenções. Então, como elas estão naquele grupo, elas não querem ser diferentes daquele grupo que pensa assim. Então, elas, apesar de conhecerem, de acreditarem nas manifestações, elas não evoluem, elas não avançam, justamente porque elas estão confortáveis naquele pensamento, naquele desejo, né, de se manter apegado às coisas materiais, porque é muito difícil mesmo fazer desapego. É um trabalho muito grande que a gente precisa fazer todos os dias, eu que o diga. Já deram, porém, o primeiro passo, né, na aceitação da doutrina, porque em aceitando a doutrina, já estão mais adiantados do que aqueles que não aceitam, né? O que lhes facilitará o segundo passo, que vai acontecer nesta existência ou numa futura. O único problema, né, é que eles vão estar atrasando a sua libertação do apego ao mundo terreno, as pessoas que são muito apegadas às coisas materiais. Então, ao comentar o problema no Livro dos Médiuns, o codificador qualifica os espíritas imperfeitos como sendo aqueles que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, acham bonito, né? Acho bacana aquela pessoa, é tão desapegada, aquela pessoa ora pelos outros, aquela pessoa, ela consegue lidar com os problemas com uma calma, com uma tranquilidade, porque é assim que nós espíritas somos vistos, né? Mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva orgulhoso, cheio de si, o invejoso sempre hostil. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Já aqueles que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, estão convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Esses tentam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir em seus maus pendores. É interessante que eu quero fazer, eu vou só prosseguir aqui, porque foi uma citação do Livro dos Médiuns, né, também, que ele fala: as relações com eles sempre oferecem segurança com os espíritas verdadeiros, né, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem e praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas,
ou melhor, os espíritas cristãos, né? Então, eu quero chegar lá naquela máxima do espiritismo. Então, o verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral em relação aos espíritas imperfeitos. Então, a gente, acho que já conseguimos desenhar aqui, não é que nem todos os espíritas são os verdadeiros cristãos, né? Como Kardec vinha dizendo. Então, ele fala que valoriza mais os bens espirituais que os materiais. Vê, ele não desvaloriza os bens materiais, ele não é completamente desapegado, mas ele valoriza mais os bens espirituais, né? Porque nesses bens, né, a traça não rói, né? É aquilo que a gente fala, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E empregando bastante do seu tempo e capacidade no desenvolvimento em si mesmo desses valores. Tem uma boa percepção do futuro e sensibiliza-se com os princípios da doutrina. Numa palavra, foi tocado no coração e, por isso, a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes e o outro apenas ouve sons. Eu acho essa comparação muito interessante, porque quem conhece a música, quem vive a música, ela se emociona com os acordes, não é? Quem não conhece, quem não presta atenção, quem só gosta do barulho só escuta o som, e o som é um só, todo misturado, não há uma identificação daquela sensibilidade que os acordes proporcionam a quem tem ouvidos de ouvir. E aí vem a máxima, né, de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. E lá no início do capítulo, não é? O texto que é falado, né, em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48, é que Jesus fala: sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, ele traz essa ideia de perfeição, não é? E ele fala que a perfeição é a caridade, não é? A verdadeira perfeição está na caridade, está no amor ao próximo, estar no olhar primeiro ao outro antes de me ocupar dos meus interesses pessoais. E aí ele traz a questão do amar o inimigo, não é? Amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem. Então, quando ele fala isso, ele está falando da extensão do amor, da extensão do amor. Porque ele fala amar o próximo como a si mesmo, não é? E a medida do amor é a nós mesmos. Mas a extensão desse amor, até onde eu devo levar o meu amor, a minha capacidade de amar? Será que o meu próximo é só aquele que está do meu lado? Será que o meu próximo é só aquele que me traz alguma vantagem? Será que o meu próximo é só aquele que pode vir a ser útil para mim no futuro? Será que o meu próximo é só aquele que me traz utilidade? Ou o meu próximo deve se expandir, né? O meu conceito, minha ideia de próximo, para alcançar também os meus inimigos e para alcançar também aqueles que me perseguem, não é? Não aquele mesmo amor, né, que a gente sabe que não vai poder ter, né, pelos inimigos, porque a gente não sente por aqueles que nos fazem mal aquele mesmo sentimento que a gente tem em relação dos que nos fazem bem. Então, a gente não vai conseguir amar os inimigos na condição que a gente vive hoje, porque Jesus amava aqueles que os perseguiam, né? Então, quando ele fala isso, ele está falando da extensão do nosso amor. Qual deve ser a extensão do amor? Até onde o meu amor deve chegar, né? E aí, quando ele fala sobre a caridade
para os discípulos dele, ele também fala: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas ele está falando de uma perfeição relativa, porque nós nunca vamos poder ser perfeitos como o Pai, porque o Pai é o Criador e nós a criatura. Então, nossa perfeição ela é relativa. Mas quando ele fala sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, ele está levando essa perfeição ao mais próximo possível da divindade. E eu achei interessante a gente trazer isso para aqui, porque nós estamos falando de homem de bem e bons espíritas, estamos falando de virtudes, não é? E as virtudes, como na nossa leitura de hoje, são os nossos, aqueles tesouros, o ouro e a prata que tem nos nossos corações. E essa leitura diz que todos os nossos sentimentos são santificados, porque foram colocados dentro de nós por Deus. E se nós utilizássemos os nossos sentimentos, ainda com a nossa incapacidade de perceber com precisão, não é, o alcance desses sentimentos, né, do quanto isso, mas se nós ainda, com esse tanto de orgulho e de egoísmo que nós temos, se nós utilizássemos o nosso sentimento para o bem, nós alcançaríamos muito mais do que alcançamos hoje. Então, é um trabalho que nós precisamos fazer dentro de nós, nos nossos corações, é um trabalho que nós precisamos fazer para nos transformarmos, para que a gente possa juntar todos esses recursos que há dentro de nós, né? Principalmente nós que já somos espíritas, que já conhecemos a imortalidade da alma, que já aceitamos as manifestações e já aceitamos também a moral cristã, não é? Que nós possamos fazer esse esforço, não é? Para nos transformar, para modificar esses recursos que nós temos dentro de nós, para tirar essa ferrugem, não é? Que Emmanuel nos convoca, nos convida a fazer, tirar essa ferrugem desse nosso tesouro, para que a gente possa fazer essa transformação e conseguir expandir o nosso amor ao grau máximo todos os dias do nosso trabalho. Então, para ser considerado como um verdadeiro espírita, não há necessidade de ter um elevado grau de instrução ou desenvolvimento espiritual. Contudo, é indispensável o estudo constante da doutrina para a verdadeira compreensão do espiritismo, porque quanto mais a gente estuda, a gente mais se aprofunda nesse entendimento, encontrando mais facilidade de aplicação no nosso dia a dia. Então, além de perseverar no estudo dos princípios doutrinários, o espírita sincero esforça-se para encurtar a distância entre a teoria e a prática, ou seja, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente debate, tudo aquilo que a gente ouve, que a gente lê, deve servir de gatilho para que a gente possa se transformar, para que a gente possa colocar em prática. Como eu vou conseguir colocar isso em prática? Não é? É uma maneira da gente refletir diariamente, né? Como nos diz Santo Agostinho, né? Será que eu fiz, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que a minha fala atingiu alguém? Será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu poderia não ter feito determinada coisa? Então, essa reflexão sobre nós mesmos, assim, Santo Agostinho falava que uma vez ao dia, né? Mas se a gente conseguir em tudo prestar atenção no que a gente está sentindo, prestar atenção em como a gente está comunicando, em como a gente está trazendo as coisas, isso vai facilitando a nossa caminhada, isso vai facilitando o nosso trabalho, né? Então, ele diz, além de perseverar, né, no estudo, o espírita sincero esforça-se para encurtar a distância entre a teoria e a prática, e aí ele fala uma coisa de auto-amor, que eu acho muito interessante, errando e corrigindo-se.
escorregando nas suas imperfeições, mas levantando-se cada vez mais depressa, perseverando também dessa forma no caminho do aperfeiçoamento. Nós espíritas precisamos saber que nós precisamos nos aperfeiçoar todos os dias, porque é muito difícil, muitas vezes, a gente conseguir enxergar dentro de nós um defeito, uma dificuldade, né? Principalmente pela falta da humildade. É por isso que a gente precisa trabalhar muito a humildade dentro de nós. É preciso compreender ainda que as nossas imperfeições, elas não são limitadoras do nosso desenvolvimento moral, né? E isso é uma coisa que eu amo no Espiritismo, é que eu estou aqui falando, né? Mas quem disse que eu sou perfeita? Claro que não, né? Que eu tenho muitas imperfeições, que eu venho lutando contra essas imperfeições, que eu venho lutando para me modificar. E isso é muito bom, porque, na verdade, nós somos um grupo que estamos juntos, evoluindo e nos melhorando, né? Então, portanto, nós devemos fazer valer a possibilidade de transformar as nossas falhas em oportunidades para o nosso progresso moral. E talvez aí se encontre a maior característica dos verdadeiros cristãos, ou seja, a vontade de se transformar intimamente. Porque quando a gente consegue ultrapassar esses limitadores que são o egoísmo e o orgulho, para que a gente possa se transformar, a gente coloca em prática essa vontade, né? E a vontade, ela nos dá uma força muito grande, ela é uma potência da alma, né? E a gente, com vontade, a gente consegue. Então, ao mesmo tempo que o impulso à reforma é necessário, esse processo deve ocorrer de forma racional e equilibrada. É claro, né? Porque imagina a gente tentar se modificar sem qualquer preocupação com o equilíbrio, né? E com a racionalidade. Então, é preciso assim que a gente trabalhe muito também em nós a questão da humildade, porque é a humildade que é a maior virtude, a primeira virtude. Então, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, ou seja, mesmo que a gente não consiga impedir de ser aquilo que a gente é, de colocar para fora o pior que a gente tem, mesmo que a gente não consiga, o fato da gente ter oferecido resistência até o limite da nossa capacidade, porque é interessante que a gente vai se fortalecendo aos poucos, né? Mas a gente tem um limite que a gente não consegue ultrapassar, né? Que a gente não consegue impedir, e a gente acaba, nesse momento, a gente transborda e deixa o nosso interior falar, mas sempre que há resistência voluntária ao arrastamento, que a gente tem que ter esse desejo, há uma virtude, né? Essa virtude ela está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem qualquer pensamento oculto. Ou seja, eu deixo de pensar em mim, eu consigo, quando eu olho para o outro, eu consigo segurar em mim aquela tendência, não é? E aí eu estou fazendo aquele esforço, e esse esforço ele vai me fortalecer para uma próxima vez. E aí ele diz que o exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros antes de pensar em si. Essa prática propicia o desenvolvimento de todas as demais qualidades que distinguem o verdadeiro espírita, porque conforme a gente vai praticando a caridade, a gente vai aprendendo a olhar para o outro, a gente vai aprendendo a escutar o outro, a gente vai vendo naquela dificuldade do outro algo que a gente já conseguiu superar. Fica mais fácil da gente aceitar. Então, palavras de Emmanuel. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros
conhecimentos, né? Também o processo de autoconhecimento é fundamental para estruturar o seu eu, e assim ser possível exteriorizar o verdadeiro cristão que habita em nós. Os bons espíritas, após se amarem e compreenderem, podem fazer pelos outros. No processo de autoconhecimento, primeiro a gente se surpreende, né? Eu não sou assim, pelo amor de Deus, eu não sou isso. Mas depois a gente é obrigado a encarar e a aceitar que a gente, sim, a gente é assim, a gente pode até mudar, mas a gente é assim. E aí a gente passa a se compreender. E esse exercício de se enxergar, de se modificar, é o que vai fazendo com que a gente vá se transformando e se amando também, né? Porque quando a gente começa a se aceitar como, como falhos, como humanos, não é? Porque a gente é treinado a ser orgulhoso, né? Pela sociedade, pela vida, pelas coisas que acontecem, a gente é treinado a ser orgulhoso, infelizmente. Então, quando a gente começa a fazer esse caminho para o nosso interior e a gente começa a se libertar dessas coisas, desse desejo de ser o mais bonito, de ser o mais bacana, como foi falado ali no texto, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, que fala que é uma humildade que deve ser admirada, é alguma coisa assim. Eu tenho que abrir aqui para ver. Ó, a humildade pede a admiração dos outros. Eu acho muito interessante aqui quando ele fala. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Quantas vezes a gente quer ser admirado por ser humilde? E cadê a humildade aí? Não existe, não é? Então, após a gente se amar, se compreender e passar a fazer pelos outros, o passo seguinte, então, é colocar em prática a nossa fé inabalável, contribuindo com a evolução dos nossos irmãos, que passam por dificuldades que passamos um dia. E nessa fase do conhecimento e transformação moral, porque nós vemos que muitos irmãos também se esforçam por isso. E como será que nós reagimos a esse esforço do nosso irmão? Será que nós compreendemos que ele está tentando e não consegue? Ou será que nós gostaríamos que ele já estivesse no ponto em que nós estamos? Será que nós já paramos para pensar que quanto mais a gente sabe, mais é exigido de nós a compreensão, o entendimento, a tolerância, a paciência, todas as outras virtudes? Será que a gente pensa sobre isso, né? Então, Emmanuel, sobre o cristão legítimo, ele diz que os verdadeiros aprendizes do Evangelho, os bons espíritas, são os que ajudam sem ofender, esclarecem sem perturbar, aprenderam a ser úteis, distribuem os dons do Cristo no silêncio e na palavra, ligam-se como lâmpadas perfeitas à frente da eterna sabedoria. Os triunfos e fracassos não lhes modificam a energia, pois sabem que são transitórios. Isso Emmanuel disse em Vinha de Luz, na lição 44, Saber como convém. E eu queria, para finalizar, falar as palavras de François-Nicole Madeleine, Paris, 1863, que ele fala nas Instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo 17, ele diz assim: se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, todos alteram mais ou menos o sentimento da caridade. Ele traz que a caridade, ele não pode, a caridade ela não pode ser tocada pelos vícios, né? E pelos simples defeitos, porque todos eles alteram o sentimento da caridade. O sentimento da caridade tem que ser puro,
puro e desinteressado, pois todos têm seu princípio no orgulho e no egoísmo, que lhes são a negação, ou seja, são a negação da caridade. É porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade, ou do eu, né, destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Assim, o amor ao próximo é sempre indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Ou seja, não pode o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Por isso, Jesus, após dar aos seus discípulos as regras da caridade no que tem de mais sublime, disse-lhes: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desadornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude é que desejo a todos os espíritas sinceros, contudo dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. E assim eu encerro agradecendo demais a paciência, o carinho, a atenção que vocês estão me proporcionando nesse dia e a oportunidade de falar sobre esse tema que eu acho muito importante. Que Jesus, então, possa nos abençoar a todos e nos esclarecer cada vez mais como bons espíritas. Nós é que te agradecemos muito pela presença, trazendo-nos a vivência do Evangelho de Jesus, num alto ponto de avaliação, para que todos nós possamos nos avaliar diariamente, né? E é a fala da tua palestra, né? Trazendo o Evangelho de Jesus em nossas vivências. A prática sempre nos levará à perfeição. Então, é isso, agradecemos muito. Obrigada por todos presentes, por todos que eventualmente irão assistir depois e possam praticar. E vamos pedir a Verinha presente para encerrar com uma prece para a gente, por favor. Oi, bom dia a todos. Que ensinamento, hein, Sol? Você tão longe que quer vir me bater, é para ouvir de novo. É para ouvir muitas e muitas vezes, tá? Oi, Irene! Oi! Bom dia. Ela trouxe para mim, pelo menos para mim, trouxe uma coisa muito profunda, que é o não julgar. Dentro, quase o final da fala, o não julgamento está aí. Sabe? Porque aí a gente se reconhece o quão pequena você está ainda, né? Mas estamos aí na caminhada. Então, todos nós estamos evoluindo, crescendo, né? Que o Pai possa perdoar a nossa ignorância ainda, né? Enfim, vamos lá. Estamos no caminho. Então, que possamos agradecer ao Pai da vida pela grande oportunidade de estarmos aqui juntos. Que nossa semana seja uma semana com muitas realizações, com muitos entendimentos, buscando a cada momento refletirmos sobre as nossas ações, a vigilância dos nossos pensamentos, para que possamos caminhar um pouco melhor e
não somente ao final do dia, como nos traz Santo Agostinho, mas que possamos, a cada ação, podermos realmente refletir o que aquela ação pode nos trazer e, principalmente, o que aquela ação pode levar ao nosso próximo. Então, Senhor, agradecemos a espiritualidade da Casa de Francisco de Assis, aos nossos guias protetores, e que possamos ter uma semana muito abençoada, muito pensada, muito refletida, e que possamos estar juntos, sempre que possível, em outras reuniões, em outros momentos em que a casa se faz presente. Muita paz e muita luz a todos nós. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.